Graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, nós falávamos aqui há umas semanas atrás sobre a importância e também a necessidade que temos de adquirirmos para as nossas vidas uma espiritualidade sadia. E nós utilizamos como pano de fundo para alcançarmos esse entendimento do que seja de fato e de verdade uma espiritualidade sadia. Nós usamos como pano de fundo o texto do Evangelho segundo escreveu Lucas 4. O texto do Evangelho segundo escreveu Lucas a partir do capítulo 24, a partir dos versos 13 até o 35, que vai nos falar sobre o episódio dos discípulos no caminho de Emaús. E eu quero fazer novamente a leitura desse texto com a igreja nessa noite, para que a gente possa prosseguir. Ficou legal isso aí, não? Para que a gente possa prosseguir naquilo que o Espírito Santo ele quer ministrar aos nossos corações essa noite. Então você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Há 2 terças-feiras atrás nós falamos sobre esse mesmo texto, foi a primeira parte dessa mensagem. E nessa noite nós, se o Senhor nos permitir, vamos concluí-la no nome de Jesus, para que tenhamos um entendimento do que seja uma espiritualidade sadia para as nossas vidas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Sei que não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar a leitura da palavra aqui no nosso projetor, já está lá no versículo 13 agora, certinho. E assim está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito a ele, porém não o viram. Então ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram, porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles.
Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo lhe dava. Abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles, e disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Somente até aqui, Pai, é a Tua palavra, Senhor, palavra que é viva e eficaz para as nossas vidas. Fala conosco nessa noite, e que nós possamos guardar a Tua santa, poderosa e preciosa palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Fala conosco nessa noite, é o que pedimos ao Senhor, e que nós, ó Deus, no nome de Jesus, tomamos posse nessa noite de tudo aquilo que o Senhor tem pronto, preparado para a vida de cada um de nós. É o que pedimos ao Senhor, e a Ti rendemos graças no nome de Jesus. Pode se assentar no seu lugar. Igreja, uma das coisas que nós compartilhamos quando da ministração da primeira parte dessa mensagem foi que esses dois discípulos estavam voltando para Emaús, em outras palavras, voltando para casa, e eles estavam fazendo isso porque tiveram as suas expectativas frustradas em Jesus. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Quando a gente diz eles tiveram as suas expectativas frustradas em Jesus, a gente não está dizendo que foi Jesus quem trouxe frustração para a vida daqueles dois discípulos, não é isso, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não frustra ninguém, amém, igreja? Ele não engana ninguém, Ele não enrola ninguém, Ele não mente para ninguém, Ele é a verdade e a vida, amém, igreja? Ele não nos frustra. O único verdadeiramente frustrado com Jesus, ou que deveria ser frustrado com Jesus, é o diabo, é o inimigo, porque dia após dia o Senhor Jesus tem frustrado aqueles que são os planos, aqueles que são os intentos que Ele tem levantado contra as nossas vidas. Frustrado com Jesus é o diabo, porque ele não prevalece sobre nós. O Senhor está conosco, como falamos aqui na abertura do culto, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém, igreja? E o que nós precisamos entender nessa noite é que não foi Jesus quem trouxe frustração àqueles discípulos que estavam voltando para o caminho de Emaús. Não é Jesus quem traz a frustração. Os próprios discípulos é que haviam criado expectativas equivocadas acerca de Jesus, e por esta razão, por esse motivo, estavam frustrados com Ele. O texto que nós lemos vai dizer que esses discípulos estavam voltando para Emaús, ou no caminho de Emaús, frustrados, cabisbaixos, tristes, decepcionados, porque no entendimento dos discípulos, na visão dos discípulos, Jesus tinha falhado. Jesus tinha falhado. Na visão dos discípulos que voltavam para casa cabisbaixos, Jesus havia de fato sido derrotado naquela cruz. Olha só o que eles disseram, e a gente consegue entender isso através da leitura do texto. O versículo 21, ora, olha, discípulos dizendo: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de remir a Israel. Olha isso. Nós tínhamos a expectativa de que fosse Ele o grande Redentor, o grande Salvador. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Deus abençoe, viu? Nós tínhamos a expectativa de que fosse Ele quem havia de remir a Israel. E além de tudo, olha o que eles continuam dizendo: e além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Ou seja, Jesus havia dito que Ele haveria de ressuscitar em qual dia, igreja? No terceiro dia. Já era o terceiro dia
Mas na visão deles não tinha acontecido nada. Jesus não ressuscitou. Já é domingo, até agora nada aconteceu. Vamos voltar para casa. Não tem mais nada que a gente podia fazer. O que os discípulos estavam dizendo para o próprio Jesus, porque eles estavam dizendo isso, não era para qualquer um não. Eles estavam dizendo isso, era para Jesus. O que eles estavam dizendo é que eles tinham a expectativa de que Jesus vencesse aqueles que estavam o crucificando, que Jesus derrotasse aqueles que haviam humilhado, açoitado. Mas nada aconteceu. Vendo Jesus inerte na cruz, ouvindo Jesus declarar naquele dia que foi crucificado, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque estas foram as palavras de Jesus na cruz. Eles ouvindo Jesus dizer estas coisas, eles percebendo Jesus naquela cruz, percebendo eles todas estas coisas, e chegado o terceiro dia, eles não tinham mais dúvidas de que Jesus havia fracassado. Expectativas erradas acerca de Jesus, igreja. E uma das coisas que dissemos aqui, e quem esteve aqui ou ouviu, teve a oportunidade de ouvir essa mensagem, deve se lembrar. Uma das coisas que falamos aqui é que algumas pessoas, infelizmente, insistem em continuar criando ou mantendo expectativas erradas acerca do Senhor Jesus. As pessoas insistem em manter, em criar. Algumas pessoas insistem em ter com Jesus, em querer manter com Jesus uma relação que seja utilitária. Você sabe o que é uma relação utilitária? Quando eu preciso, eu procuro. Quando eu percebo que me falta alguma coisa, opa, peraí, quem vai me ajudar aqui? Jesus. É aquele famoso colega, né? Que quando você está lá sem dinheiro, você lembra dele e fala: vou pedir dinheiro emprestado. É ele. E aí seu telefone toca: ô fulano, como é que você está? Tudo bem? Mas só te liga para pedir dinheiro emprestado, né? Quando está tudo bem, não liga para você hora nenhuma. Mas, nossa, estou apertado aqui, vou ligar para fulano. Só lembra de você quando está precisando de dinheiro emprestado. Tem uns que já, quando dizem: o que você está precisando dessa vez? Você já sabe o que vai pedir. Algumas pessoas insistem em ter com Jesus essa relação de um Jesus que é para ela um utilitário, que ela só vai recorrer, que ela só vai buscar quando está precisando de alguma coisa. Outros insistem em ter com Jesus, ou ver em Jesus meio que um gênio da lâmpada, que está sempre pronto para atender aqueles que são os meus desejos e as minhas vontades. Igreja, nós já falamos isso aqui inúmeras vezes. Jesus jamais nos dará tudo aquilo que queremos e desejamos, e graças a Deus que Ele não faz isso. Graças a Deus que Ele não nos dará tudo aquilo que nós queremos e desejamos. Quem te apresentou um Jesus que sempre vai te dar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, te enganou, meu irmão. Quem te apresentou um Jesus que está sempre pronto para dar para você tudo aquilo que você desejou, tudo aquilo que você quis, tudo aquilo que você imaginou, te enganou, te iludiu, minha irmã. Ter uma espiritualidade sadia, igreja, é, antes de qualquer coisa, entendermos que Jesus não está conosco para realizar somente as nossas vontades. Ele está conosco para que tenhamos nele supridas aquelas que são as nossas necessidades. Ele não está aqui para suprir seus desejos e vontades. Ele está aqui nesta noite, neste lugar, para suprir cada uma das suas necessidades. Não é o que você quer que Ele te dá, é o que você precisa. Isso não te falta. Isso não te falta. E a gente precisa entender isso,
porque essa ideia equivocada que tem sido impregnada na cabeça das pessoas, essa ideia equivocada de uma teologia da prosperidade que diz que ter vida com Deus é ter tudo, que ter vida com Deus é ter muito, isso é uma mentira, igreja. Isso é uma mentira. Presta atenção nisso. Prosperidade com Deus não é ter muito, prosperidade com Deus é ter sempre. É diferente. É diferente. Prosperidade com Deus não é você não é próspero porque você tem muito, você não é próspero porque você tem tudo, você é próspero porque tem sempre, porque dia após dia Deus vai suprindo as suas necessidades. É diferente, e é por isso que nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor e que de nada nós temos tido falta. Dia após dia, igreja, Ele está suprindo as suas necessidades, dia após dia. Mas há um engano, há um equívoco na igreja evangélica brasileira que diz que ser próspero é ter muito, é ter tudo. Não é isso. Ser próspero com Deus é você ter sempre. É você ver as suas necessidades sendo supridas pelo Senhor. O cuidado de Deus nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. É Deus operando, é Deus realizando, é Deus suprindo, é Deus cuidando, é Deus tratando. O que esse texto nos ensina, amados, é que a falta de uma espiritualidade sadia fez com que os discípulos estivessem lado a lado com Jesus. A ausência dessa espiritualidade sadia fez com que aqueles homens deixassem Jerusalém, olha isso, quando na verdade a ordem de Jesus era para que eles permanecessem em Jerusalém. Eles deixam Jerusalém e seguem para Emaús. Eles deixam Jerusalém e estão voltando para casa. Mas a vontade de Deus, a ordem era para que eles permanecessem em Jerusalém. Entenda isso para a sua vida no nome de Jesus. Emaús não fazia parte do plano de Deus para a vida daqueles discípulos. Não era parte do plano de Deus. Voltar para Emaús era o mesmo que sair do centro da vontade de Deus, igreja. Voltar para Emaús era o mesmo que abandonar os propósitos de Deus. Era simplesmente ignorar a vontade de Deus para a partir de agora viver a sua própria vontade. E era exatamente isso que aqueles discípulos estavam fazendo. Presta atenção nisso. As expectativas frustradas que eles haviam criado acerca de Jesus, a decepção, a tristeza, a angústia, fizeram com que eles abrissem mão da vontade de Deus para a partir de agora viverem a sua própria vontade. Escuta o que o Espírito Santo de Deus está falando com alguns de nós essa noite, irmão. O que é que alguns de nós temos feito quando temos nos frustrado naquelas que são as nossas expectativas? O que alguns de nós temos feito? De que forma temos agido quando algo ou alguém ou alguma coisa nos frustra, nos decepciona, traz tristeza ao nosso coração? Quais têm sido as nossas posturas diante da dor, diante da angústia, diante do sofrimento, diante da cura que não vem, da porta que não se abre, da tempestade que não passa? Quais têm sido as nossas posturas diante disso? Na grande maioria das vezes, igreja, que nos deparamos com situações contrárias nas nossas vidas, na grande maioria das vezes que nós nos deparamos com situações adversas, na grande maioria das vezes que nós estamos diante de circunstâncias que são a nós praticamente impossíveis de serem resolvidas, o que vem à nossa mente é o desejo ou o pensamento de voltarmos para trás. Parar, desistir. Está dando errado, não quero mais, não continuo mais.
vou voltar para trás. Olha, os discípulos estavam em Jerusalém, na expectativa de que Jesus remisse, de que Jesus reinasse, de que Jesus prevalecesse, mas diante da frustração, da decepção, eles desistem de permanecer em Jerusalém e querem voltar para trás. Vocês se lembram o que é que o povo disse para Moisés quando os espias voltaram de ter espiado a terra de Canaã e disseram que naquela terra, que era de fato manava leite e mel, que aquela terra era frutífera, que aquela terra era boa? Vocês se lembram o que os espias também disseram? Eles disseram: olha, naquela terra tem gigantes, e nós seremos como gafanhotos, nós seremos massacrados. Se nós colocarmos o pé naquela terra, a gente será destruído, arruinado. Aquela terra é boa, aquela terra é fértil, mas nós não podemos possuir a terra. Foi a palavra de 10 dos 12 espias. E eles disseram mais. Lá no livro de Números, no capítulo 14, depois você lê em casa, o texto vai dizer que eles conversando entre si, trocando lá um papo, né, batendo aquele papo de derrotado, aquele papo de gente desistente, aquele papo de gente que não persevera, que não quer continuar, que não quer permanecer, eles olhando um para o outro disseram assim: vamos escolher um outro líder aqui entre nós e vamos voltar para o Egito. Quer saber de uma coisa? Não vamos ouvir Moisés mais não. Vamos reunir aqui entre a gente e vamos eleger um novo líder e vamos voltar lá para o Egito. Lugar de escravidão, lugar de humilhação, lugar de opressão, lugar de vergonha, lugar de sofrimento. Eles, diante da terra da promessa, estão decidindo, estão escolhendo, estão pedindo para voltar para o Egito. Meu irmão, minha irmã, não permita que as frustrações te façam voltar para trás. Toma muito cuidado com isso. Não permita que as decepções de hoje te façam querer regressar para o lugar de onde Deus te tirou. Não permita que as circunstâncias que te cercam elas te façam esquecer que as promessas de Deus, elas permanecem vivas sobre a sua vida. Você tem muita circunstância difícil ao seu redor, tem muita tempestade, tem muito vento contrário, tem muitas coisas cooperando contra, mas as promessas do Senhor permanecem vivas sobre a sua vida. Elas permanecem vivas, elas não morreram e não morrerão. Aquele povo estava diante da terra da promessa, mas porque ouviram que na terra havia gigantes, porque ouviram que naquela terra haveria dificuldades e adversidades, eles estão abrindo mão da terra e querendo voltar para o Egito. Talvez alguns de nós aqui tenha muitos e muitos motivos para querer voltar atrás, irmãos, para querer voltar para trás. Talvez você tenha muitas justificativas, explicações para que você não queira mais continuar seguindo em frente. Mas não se esqueça de uma coisa que é fundamental para a sua vida. Não se esquece disso não. Aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Vou repetir para você: aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Se Deus disse, vai acontecer. Se Deus prometeu, vai se cumprir. É questão de tempo. É questão de tempo. Porque quem tem Canaã por promessa não pode aceitar, não pode se acomodar, não pode se contentar com o Egito, igreja. Não pode. Deus te promete Canaã e você está querendo voltar para trás. Aqueles discípulos estavam voltando para Emaús por causa das suas tristezas, por causa das suas frustrações, mas aquela não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. Irmão, mesmo frustrado,
mesmo decepcionado, mesmo magoada, minha irmã, ferida, machucada, você precisa permanecer no centro da vontade de Deus. Entenda isso no nome de Jesus. Você precisa permanecer no centro da vontade de Deus, porque por mais que nos pareça um alívio hoje seguirmos por um outro caminho, por mais que nos pareça hoje um refúgio, uma fuga, uma boa ideia, estamos seguindo por uma outra direção. Se esta não for a vontade de Deus para as nossas vidas, não tem como dar certo, igreja. Não tem como dar certo. Se não é plano de Deus, se não é propósito de Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. E a gente falava sobre isso aqui há uns dias atrás, e você deve se lembrar disso. Falávamos do nosso amigo Jonas, e como essa palavra fez uma bagunça na vida de um monte de gente. E eu falo bagunça, bagunça santa, viu, irmão? Bagunça santa. Porque algumas pessoas precisavam entender que elas precisam rever os seus caminhos, as suas companhias. Porque tem certas tempestades que só vão passar quando a gente revê os nossos caminhos, quando a gente revê as nossas posturas, quando a gente revê o nosso modo de estar com Deus e na presença de Deus. A gente falava do nosso amigo Jonas, o profeta, que indignado, revoltado com aquela que era a vontade de Deus para a sua vida, e você sabe, Deus o mandou pregar aos ninivitas, mas ele indignado, revoltado, ele não aceita. Não vou para lá, eu não vou. Esse povo não merece ouvir. Esse povo não, Deus deve estar equivocado, Deus deve estar enganado. Eu não vou para lá, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Ele decide seguir para onde apontava o seu próprio nariz, e ele se dá muito mal, e quase que literalmente a vida de Jonas foi por água abaixo. Por água abaixo. Guarda isso no seu coração nessa noite. Haja o que houver, meu irmão, aconteça o que acontecer, ou talvez esteja acontecendo, não abra mão de estar no centro da vontade de Deus. Não abra mão. Não abra mão de fazer o que Deus te chamou para fazer. Não se apresente na presença de Deus com as suas mãos vazias. Com as suas mãos vazias. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Mas eu estou fraco, pastor. Ele te fortalece. Mas eu não sei fazer, pastor. Ele te capacita. Mas eu não sei nem por onde começar, pastor. Ele te dá visão, Ele te dá direção. Pode seguir em frente, Deus permanece contigo. Uma última coisa que eu aprendo com esse texto, para a gente poder orar. Guarda isso. Aqueles discípulos, presta atenção nisso aqui para a gente poder fechar a mensagem, irmãos. Aqueles discípulos pensavam que eles tinham a última palavra, mas a última palavra é sempre de Deus. Eles pensavam que eles tinham a última palavra. Por que eles estavam voltando para Emaús? Por que eles decidiram sair de Jerusalém, que era o lugar onde Deus havia dito que era para ficar? Por que eles decidem sair de Emaús, de Jerusalém, e voltar para Emaús? Porque no entendimento dos discípulos, acabou. Acabou aqui. Encerrou aqui. Eles estão voltando para Emaús, porque na visão deles não havia mais nada que pudesse ser feito. Acabou. Jesus morreu e ponto final. Morreu. Ressuscitou não, hoje é domingo. Morreu na sexta, disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Morreu, ressuscitou? Não, até tem umas mulheres lá que fizeram barulho, disseram que viram alguma coisa, outros também, mas nada, não viu Jesus? Não, então vamos embora, acabou. Ponto final. Eles decidiram colocar um ponto final. Eles imaginaram que eles tinham a última palavra, mas quem foi que disse que acabou? Quem foi que disse que não tinha mais nada que podia ser feito?
Quem foi que disse que agora sim estava tudo consumado, acabado? Irmão, irmã, guarda isso no seu coração no nome de Jesus, porque isso aqui é revelação de Deus para a vida de alguns de nós. Jesus morreu que dia? Na sexta. Que dia era aquele que os discípulos de Emaús, os discípulos estavam no caminho de Emaús? Que dia que era, irmão? Que dia que era, igreja? Domingo. Jesus morreu? Sexta. Os discípulos estão voltando no domingo. Jesus morre na sexta, os discípulos voltando no domingo. Era domingo, o dia que os discípulos estavam decididos a voltar para Emaús. Domingo, dia da ressurreição de Jesus, dia do maior acontecimento que esse mundo já viu. Jesus vencendo a morte e os discípulos tristes e cabisbaixos voltando para trás. Era domingo, mas na cabeça dos discípulos, no coração deles, o que prevalecia era o que tinha acontecido lá na sexta-feira. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que não tira a sexta-feira da cabeça. Tem muita gente que não tira a sexta-feira daqui, ó, do coração. Entra aqui e desce para cá e fica. E essas pessoas nem se dão conta de que Jesus já está no domingo, mas elas continuam na sexta-feira. Tem pessoas que não tiram a morte, a angústia, a tristeza do seu coração, e elas nem se dão conta de que o Senhor está trazendo as boas novas, de que Jesus já trouxe as boas notícias. Elas não conseguem discernir que Jesus está com elas, porque para elas, na visão delas, no coração delas, elas permanecem lá na sexta-feira. Você precisa entender isso nessa noite, meu irmão. Você precisa tomar posse dessa palavra no seu coração, minha irmã. Enquanto o que estiver prevalecendo na sua vida forem as tristezas do passado, forem as dores, as angústias, as frustrações, as decepções, é impossível que você consiga viver, é impossível que você consiga experimentar algo novo de Deus na sua vida, porque você está lá grudado na sexta-feira. Você está lá agarrado com as decepções da sexta-feira, com as frustrações de sexta-feira, com as humilhações de sexta-feira, e Jesus aqui no domingo trazendo boas notícias para você. E Jesus no domingo trazendo palavras de vida para você. Jesus aqui no domingo trazendo palavras de esperança para você. E você lá agarrado com a sexta-feira. Você lá frustrado com a sexta-feira, preso na sexta-feira, sendo roubado pela sexta-feira. Sexta-feira não existe mais, Ele vive, Ele reina, Ele ressuscitou. Nova vida, novos planos, vinho novo, vestes novas, é o que Jesus tem para você. Deixa a sexta-feira no lugar dela e começa a experimentar no domingo a novidade de vida que Jesus tem para a sua vida. Desperta para isso, irmão. Desperta para isso, minha irmã. Está na hora de alguns de nós, igreja, deixarmos essa sexta-feira para trás e começarmos a viver o que Deus tem de novo, pronto e preparado para as nossas vidas. Está na hora de alguns de nós esquecermos das coisas que para trás ficaram nas nossas vidas e definitivamente avançarmos para tudo aquilo que está diante de nós, prosseguindo para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém
muda passado, igreja. Me apresenta alguém que mudou passado. Eu não conheço. Ninguém muda passado. Ninguém é capaz de mudar o que ficou para trás. Mas se nós despertarmos da cegueira do presente, do hoje, o nosso futuro pode ser completamente diferente na presença de Deus. É isso, irmãos. É isso. É parar de ficar olhando para a sexta-feira. É parar de ficar olhando para o passado. Aqueles discípulos do caminho de Emaús, eles sabiam exatamente de tudo aquilo que havia acontecido. E Jesus do lado deles ainda pergunta, né? Por que vocês estão assim? O que vocês estão falando? E eles vão contar tudo, as tristezas. Tem gente, se você sentar com ela, ela sabe contar todas as tristezas, todas as frustrações, tudo tintim por tintim, decoradinho. Ela monta até um esqueminha, não, porque no ano tal aconteceu isso, no ano tal eu decepcionei com isso, no dia tal eu me frustrei com isso, no dia tal eu me decepcionei com aquilo, no dia tal puxaram meu tapete, no dia tal me traíram, no dia tal me enganaram, no dia tal tentaram me matar, no dia tal tentaram me machucar. Só lembra das dores, só lembra das humilhações. Está na hora de trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Você precisa aprender a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Ninguém muda passado. Não muda passado. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais nessa noite para entendermos de uma vez por todas que a última palavra das nossas vidas, ela só pode ser de Deus. Ela só pode ser de Deus. Os discípulos, convictos de que eles sabiam de tudo, estavam com notícia velha, estavam com notícia atrasada. O que estava na mente e no coração era o que tinha acontecido na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou. No domingo ele ressuscitou. E você está aí preso, agarrado nessa sexta-feira. Larga essa sexta-feira para lá e vem viver o domingo, o novo de Deus, a restauração de Deus, novidade de vida, Espírito Santo te enchendo, te renovando, te restaurando, verdadeiramente transformando a sua vida. Acorda, não tem mais sexta-feira, Jesus vive e reina em nós. Guarda isso no seu coração, meu irmão. E para de viver de notícia velha, porque Jesus tem boas novas para você. Para de ficar vivendo de notícia velha. Para de ficar olhando para o passado. Ele tem coisas novas para você. Fica sobre seus pés no nome de Jesus. Feche seus olhos, põe a mão aí no seu coração. Desculpa eu ter passado um pouquinho da hora, mas alguns de nós precisávamos ouvir essa palavra nessa noite. E graças a Deus, porque o Espírito Santo de Deus tem falado conosco. Graças a Deus. Feche seus olhos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem,
Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Levante a sua voz e declare: eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Diga isso nessa noite: Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Esta igreja, Senhor, vem com teu poder, vem nos visitar hoje aqui. Declare: eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo Na tua presença, Deus, seguindo aquela que é a tua vontade, Senhor. Vinho novo, vestes novas, uma nova vida, uma nova história. É isso que o Senhor tem para nós, Espírito Santo de Deus. Que deixemos para trás o que ficou para trás, Senhor, para vivermos essa nova vida, essa nova história. Tudo aquilo de novo que o Senhor tem preparado para nós. Vale a pena permanecer no caminho, vale a pena perseverar pelo caminho, porque sabemos que não estamos sozinhos, porque sabemos que não somos desamparados, esquecidos, abandonados por Ti, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, Senhor. Aleluia, aleluia. Aplauda o nome dele no nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia.
Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Guarda essa palavra, não esquece disso não. Alguns de nós continuamos na sexta-feira e ele está lá no domingo trazendo coisa nova para a gente. Vive de notícia velha não, vive de passado não. Como diz aquele ditado, né? Quem gosta de passado é museu, irmão. Deus tem vestes novas para você, coisas novas para você. Entenda isso e toma posse daquilo que Deus tem preparado para que você viva. No que depender de Deus, a sua vida, na sua vida, já deu tudo certo no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra.